Oi, gente! Nesta época de Dia dos Pais, eu resolvi falar de uma pessoa que teve um destaque muito grande aqui no automobilismo de Goiás, no automobilismo brasileiro, e com quem eu convivi bastante no meu início de carreira e durante praticamente toda a minha carreira. Uma pessoa que eu admiro muito e uma pessoa que eu tenho um grande respeito, que é o empresário Cairo Fontes. O Cairo, empresário, mas foi piloto, foi pai de pilotos e durante muito tempo da vida dele ele esteve ligado ao automobilismo, não só aqui de Goiás, mas também ao automobilismo brasileiro. Pai do Rubem Fontes, que teve destaque regional e também nacional, pai do Gino Fontes, que chegou a correr até na Fórmula 3 sul-americana. E neste momento, o Cairo Fontes passa por um momento mais difícil, está com uma maldita doença. Mas mesmo assim, ele mantém o seu sorriso, mantém o seu olhar alegre, que a gente sempre via nos autódromos, que a gente sempre via nos hotéis pelo Brasil, em época de corridas. E a família dele resolveu fazer um documentário para eternizar a história do Cairo Fontes. E a gente pediu para a família, para a gente, nesta época de Dia dos Pais, a gente publicar aqui na Tel José TV esse documentário. E a gente passa esse documentário para você agora. Uma verdadeira lição de vida. Era um menino sonhador, ele queria fazer tudo. Queria correr, como correu, queria ter uma empresa só dele, montou essa empresa cresceu, sempre fazendo plano. E ele conseguiu, tudo que ele queria, ele conseguiu. O Cairo nasceu em Abadia dos Dourados, Minas. E na construção de Brasília, o pai dele foi para Brasília e levou a família toda. Foi trabalhar na construção também. E ele veio para Goiânia e montou uns secos e molhados. E ele passou para dentro do armazém do pai, começou a arrumar as prateleiras, achava que tinha pouca coisa, que tinha que ter mais estoque. E o pai falou, não, dá licença aqui, você não vai ficar não, porque você está interferindo no meu trabalho. Ele foi em Graxate. Carregou mala em rodoviária, teve uma oficina de bicicleta, vendeu linguiça, tudo que você possa pensar, não parava, vendia balinha em cinema, foi ajudante pedreiro, durou pouco tempo esse serviço para ele, porque ele era rápido demais e o pedreiro falou, nossa, pode ir embora, nós damos conta de fazer o tanto de massa que você prepara a areia. Então, sempre foi inquieto, sempre queria mais, sempre foi curioso, sabe? Ele tinha uma curiosidade para poder fazer as coisas e ia, sem medo, nem pensava que aquilo ia acontecer. O Cairo, eu fiquei conhecendo ele em 1961. E de lá para cá nós viramos irmão, sabe? Que a gente jogava bola lá no bairro Popular, numa praça. Teve uma festa lá em Campinas, sabe? E era um casamento de um primo nosso, eu e da Linda, sabe? Aí chamei ele pra ir, ele topou, ele já estava de olho nela, falando pra mim, né? Me apresenta. Calma, rapaz, eu vou apresentar, pode deixar. Foi até que apresentei e dali nunca mais largaram. Sabe? Eram juntos até hoje, graças a Deus. Ele escrevia cartas para a Lina e a gente brinca que todo mundo no colégio era namorado do Cairo, porque juntava todas as internas para a gente ler as cartas, né? A Lina lia as cartas e a gente participava do namoro. E aí, depois disso, a gente mudou para Anápolis. E eles não continuaram a namorar, e naquela época eles não saíam sozinhos, né? Sempre tinha de ter alguém para acompanhar. Então eu fui a vela dos dois, no todo o tempo de namoro deles. Viemos para o casamento de uma prima. Antigamente as festas aconteciam na churrascaria. Juntava aquele tanto de gente, 30, 40 pessoas.
Ele me cutucou por baixo e falou assim, vou te pedir em casamento agora. Eu falei, nossa senhora, né, que no meio de tanta gente. E ele levantou. Meu pai estava sentado assim pertinho e falou, meu sogro, eu queria te pedir a mão da Aline em casamento. Aí foi outra festa, né? Eu casei com 17 anos. Muito novo. Eu falo que meu pai e minha mãe não tinham juízo, acho que eles nunca pensaram assim. Mas passa uma confiança tão grande, hoje eu fico analisando assim, essa situação, né? Deixar uma filha casar com 17 anos, 55 anos atrás. Ele também passava essa confiança, meu pai enxergava isso nele, né? Essas características de homem bom, sabe? Aí casamos em Anápolis, viemos para Goiânia. Então, ele comprou uma máquina e botou essa máquina num galpão bem pequenininho, perto da casa do pai dele. Ele não tinha carro, não tinha nada. Fechava o negócio com o cliente, pegava a bicicleta, ia comprar resma de papel. Resma de papel, aquelas, né? Rodava, entregava, pegava dinheiro. Então era assim, começou desse jeito. E foi crescendo, foi comprando máquina, o serviço foi aparecendo. Foi desse jeito que começou. Aí montou uma gráfica já maior atrás do hotel na Avenida Anhanguera. Meu irmão veio de Anápolis para morar com a gente nessa época. Trabalhava com ele à noite. Então, e outras pessoas entraram também nessa época e todos que entraram foram ficando. Você viu tanto que o Cairo era assim, não sei, avançado para a época dele? Falou assim, ó, eu vou para Atlanta ver uma máquina, vou comprar uma máquina. Só falava hello, good morning. Bate e volta. Foi, resolveu, fechou o negócio. E era tudo manual. Você tirava o papel, punha o papel, tirava o papel. Porque fazia parte, aquilo lá era normal. Todos os desafios que chegaram até nós fizemos normalmente como se aquilo fizesse parte da vida. Você entendeu? Que eu acho muito importante isso. Você não tem que escolher. Você tem que fazer porque você vê. Começou de uma máquina, chegou até onde chegou. Né? Montou uma empresa, uma indústria muito grande. Tudo curiosidade. O grande boom da empresa foi quando nós passamos para o impresso rotativo. Falou assim, no sábado, sobe aqui na moto que eu vou te levar ali para você ver um negócio. Aí eu deixei os meninos em casa, nem sei com quem, subi na moto, nós fomos lá na Praça do Avião. Chegamos lá, tinha uma loja da Amor. Ele falou assim, eu vou perguntar como se eu fosse um cliente, você presta bastante atenção aqui. Chegou lá e falou assim, eu queria ver esse impresso, formulário contínuo e ver e tal, que tem as resmas do lado assim. Ah, não, tá, depois eu volto. Eu subi na moto, ele virou para mim e falou assim, eu vou comprar uma máquina para fazer isso aqui. Nós vamos dar uma grande virada na nossa vida. 9 meses depois daquele assunto, a primeira máquina entrou na empresa. E nasceu o filho, né? E aí ele já tinha construído um galpão no Jardim América, bem grande. E essa máquina chegou, ele foi buscar um funcionário lá no Rio Grande do Sul. Fomos as primeiras pessoas, a primeira empresa que fez formulário contínuo personalizado, cores, em Goiás. E aí era caminhão, só caminhão chegando, caminhão saindo. O grande boom da empresa foi essa. E aí sim, para um galpão maior e para mergulhar naquele segmento promissor que era o segmento de formulários. E meu pai sempre muito audacioso, né, com tudo que ele fez na vida dele, extremamente assim, corajoso, audacioso, colocou todas as fichas, né, no negócio. Ele gostava de falar assim, ele tinha um jargão, um dos que ele mais repetia, tem que pegar no chifre do boi. Não adianta ficar em cima da porteira dando ordem, tem que pegar no chifre do boi. Mas ao mesmo tempo manteve o seu jeito simples, do mesmo Cairo da infância, quando era criança, lá em Abadia dos Dourados, em Minas, em Formosa. Por exemplo, quando ele começou no formulário contínuo, não tinha aqui em Goiânia, no estado de Goiás, era uma coisa que ninguém pensava nisso. Ele teve
foi na fábrica, encomendou um equipamento, trouxe para cá, investiu muito em treinamento com o pessoal, investiu muito em matéria-prima para poder chegar naquilo que era o ideal, e ele persistiu nisso e daí o sucesso. Então ele tem realmente esse lado da visão daquilo que é o que vai ser bom daqui uns tempos, entendeu? Então esse lado dele é um lado que todo mundo admira isso, eu principalmente. Então assim, ele cria uma empresa na cabeça do cara que está vendendo um espetinho, aí ele começa ali, não sei o que e tal, o cara compra do açougue, mas se ele for lá no criador, ele consegue, logo ele está montando uma indústria de espetinho, entendeu? Se você sentasse nesse pit dog aqui de frente para comer um sanduíche com ele montava um negócio ali e revolucionava o pit dog, a pracinha, o bairro. E ele via as coisas na rua, numa viagem, e ele falava, isso aqui é um bom negócio, vamos mexer com isso aqui e tudo, se fizer isso aqui, começava a fazer continha. Mas outro dia minha mãe estava falando que ele estava querendo montar não sei que negócio. Então, assim, a gente fazia até uma certa piada em relação a isso. Então ele tem essa característica, ele é uma pessoa que está sempre em vulcão, em atividade, né? Ele nunca parou para, não, estou bem assim, vou usufruir, não. Ele sempre teve aquele modo operandi de sempre estar criando, sempre estar gerindo as coisas. Então, tudo que ele ia fazer tinha uma pessoa. Era um primo que estava desempregado, ele chamava para estar junto, ele montava a sociedade, ele dava uma parte, ele ensinava. Então, ele sempre foi grande nesse aspecto assim, humano, sabe? Tanto que as pessoas que trabalharam no Centauro com ele desde o princípio até agora, pessoas que têm 30, têm 40 anos que estão com ele. Então, tudo isso aí é fruto de quê? Do respeito que ele tem pelas pessoas. Nós trabalhamos muito tempo na gráfica, sabe? Ele fez de mim um profissional com todas as letras, sabe? E graças a Deus eu sou muito grato a ele por causa disso. Quando nós mudamos para cá, precisava de colocar o Wi-Fi. Aí veio um rapazinho aqui. Aí ele fez o serviço, muito educado, ensinou, explicou, tal. Aí na hora de sair ele falou assim, seu Cairo, o senhor não me conheceu. Ele falou, não, quem que é você? O senhor lembra o rapazinho de 17 anos que o senhor deu uma oportunidade lá na empresa? Sou eu. Ele estava numa fase de adolescente bem difícil. O vô que criava ele falou, Cairo, seu Cairo, arruma serviço para esse menino lá, que esse menino está perdido. Falou para ele, falou assim, você só vai trabalhar aqui se você estudar. Ele estudou, formou em TI, extremamente grato, falou, hoje eu estou aqui para agradecer a oportunidade que o senhor me deu, que o senhor me salvou no dia que o senhor me botou para dentro da empresa. Então, a maior lição é ser correto, que é uma obrigação, mas isso é uma posição muito forte que meu pai sempre passou pra gente. De ser sério, de ter compromisso, de respeitar o próximo e de acreditar que tudo é possível, basta ter foco, trabalhar e se dedicar. Foi do respeito ao trabalho, uma dedicação ao trabalho, saber valorizar isso, levar isso a sério, na verdade, e sempre manter o nosso jeito simples de ser, independente do que aconteça, tratar as pessoas bem, independente de quem seja. Nunca vi meu pai tratando ninguém mal, nunca vi. Falava, acho que foi a primeira vez que eu ouvi ele falando isso foi quando a gente estava na fazenda ou no outro sítio que ele teve, e aí ele tinha um pomar, e aí me marcou, ele falou alguma coisa nesse sentido, falou, olha, isso aqui a gente que plantou, é muito gostoso ver isso aqui crescendo e dando frutos, um tomate, uma cenoura, um limão. E aí aquilo ali me marcou muito, né? Porque não era só o pomar, era a família, eram as ideias que ele teve, que ele conseguiu colocar em prática. Algumas deram certo, outras não deram, mas foi extremamente bem sucedido, né, na vida. Então, assim, é plantar de tudo e ver os frutos, né?
desde quando ele entrou na família, o cheiro de gasolina não saiu mais, entendeu? Ele corria de carro, os meninos quiseram correr de kart, ele comprou kart, esses meninos correram de kart, esses meninos foram campeão. Ele parou de mexer com o automobilismo para colocar os meninos, para ver se eles faziam carreira, né? Que eles queriam ser piloto. A gente estava em lua de mel, na pousada. Em 3 dias ele virou para mim e falou assim, vai ter uma corrida de rua em Anápolis. Vamos voltar? Eu vou correr. Eu tinha um Fusca. Eu falei, vamos. 3 dias. Aí chegamos lá, quando chegamos na casa do meu pai, abriu a porta, viu nós dois, ele falou assim, não é possível. O que vocês estão fazendo aqui? Nós íamos correr de carro. Começou assim. Então, assim que a gente viajou para a corrida, que virou assim, aquilo para nós era como se era o dia a dia. Você entendeu? O pessoal reunia lá em casa, consertava kart na garagem de casa. A gente acolhia as pessoas que vinham de fora, você entendeu? Sempre foi assim, os meninos foram criados nesse ambiente. Foi muito bom. E sempre assim, todo mundo. E quem fazia parceria com ele na pista, acabava fazendo amizade. Fazia parte da família. E um acidente dele em Brasília também, que ele deslizou na pista, bateu no cupinho, num toco, não sei, o carro virou. E ele não dava conta de sair do carro, porque ele ficou preso com o cinto de segurança, né? E uma pessoa que era rival dele na pista, o Alencar Júnior, foi a pessoa que parou para poder soltar, tirar ele de dentro do carro. Então, assim, ele era uma pessoa desse jeito, que nem os rivais, né? Não tinha nada para fazer contra ele na hora da necessidade, todo mundo ajudava. O Caio me influenciou em muitas coisas. No esporte, por exemplo, foi uma influência muito forte, tanto que eu entrei também em todas as modalidades que ele participava, ele me levava. Eu comecei com ele no kart, depois eu fui pro carro, fizemos, na época era o Stock Car, que era a mais elevada que tinha, né? Eu corria na classe A, que era Chevette, Passat, e ele corria na classe C, que era Maverick Quadrijet. Depois ele me apresentou também uma modalidade que eu não conhecia, que era fazer trilha de moto no mato. Fiz uma trilha com o Cairo num sábado. Durante a semana seguinte eu comprei a moto para mim já e já estou há 50 anos fazendo esse esporte. Naturalmente os filhos vieram, né, pela vontade deles e mais influenciado pelo pai, né? Então, tanto o Rubem quanto o Gino, eles tiveram uma carreira automobilística muito, muito forte, eficiente, inclusive. O Rubem foi campeão brasileiro da Fórmula Chevrolet. Correu de Stock Car, o Gino chegou até a Fórmula 3 sul-americana, entendeu? Ele investiu bastante nessa vontade dos meninos, dando para eles um material de ponta. Começou com os mecânicos, a equipe muito caseiras, e depois ele foi profissionalizando, buscando quem pudesse dar mais retorno para eles, entendeu? Sobre a parte de corridas, né? Também é uma inspiração. Começamos novos, eu com 13, meu irmão com 11. Foi bem legal, um bom preparador. Lembro bem quando a gente começou a andar de kart e colocava-se os pneus onde tinha que passar, onde não devia passar. E aí fomos evoluindo. A parte também de preparação de motor, de entendimento de chassis. Tinha um prazer muito grande em ver os filhos darem conta do resultado, né? Porque ele criou nós para poder realmente conseguir dar sequência nos sonhos que ele sempre acreditou. Então, assim, meu pai é tudo. Meu pai, para mim, é meu ídolo como Jesus. Aquela foto ali, ela é simbólica. Nós corrimos de Fórmula 200. Aquela foto foi feita a corrida em homenagem ao Cairo Fontes. Coincidência aqui. Eu ganhei na A e o Gino ganhou na B.
Então nós trouxemos 2 troféus com o nome do Cairo Fontes para casa. O Cairo deixou de ir para a empresa na pandemia. Os meninos conversaram lá entre eles que não seria bom o Cairo ficar exposto. Foi quando eu notei alguma diferença de comportamento. Fala, essas coisas todas. Levamos no médico, descobriu que ele tinha um problema. Alzheimer. E você tem aquele misto de uma tristeza, você fica uma revolta, vem tudo junto, né? Quando você descobre. Acho que todos ficaram assim um pouco angustiados, né? De ver assim, ver que ele estava piorando lentamente, que ele precisava aos poucos se afastar. Chegou um momento que precisou tirar o carro, tirar a moto. Eu amo demais meu pai, não queria que estivesse passando por isso. Então, é muito difícil. É muito difícil ver um pai muito ativo, um pai muito pensante, um pai sempre do lado, dando as coordenadas. E de repente ver um pai tão próximo, mais distante, né? É difícil de entender o porquê que uma pessoa tão boa, que ajudou tantas as pessoas, uma pessoa que sempre foi muito solícita, ter esse tipo de problema que ele está passando. Mas a família está unida. Minha mãe tem sido uma grande mulher, uma grande guerreira, como ela sempre foi. Mas estamos do lado, né, aproveitando todos os momentos, porque só de ver um sorriso dele já é uma emoção muito grande. Mas não é fácil, não. É bem doloroso. Mas é triste, é frustrante ver uma pessoa que tanta energia tinha, tá na situação que está, e você fica, eu me sinto assim, uma pessoa incapaz de poder ajudar, de retribuir tudo aquilo que ele fez para a gente, né? Principalmente por mim. E é uma pena. É uma coisa desagradável. Sinto muita falta da presença dele. Porque, além da falta dele, sabe? Eu nunca imaginei que ele ia passar por isso. Mas não é por isso que eu vou deixar de gostar dele, né? Eu vou amá-lo o resto da minha vida, sabe? E muito, entendeu? Muito. E você perde a pessoa em vida. Eu sempre brinco com ele quando eu chego, converso com ele. Não me reconheceu. Você perde a pessoa devagarzinho, assim. Você sabe quando a ficha caiu? Nós saímos para jantar. Aí, em determinado momento, só nós dois. Eu vi que só eu falava. Não tinha diálogo. Falei, acabou tudo. Aí eu vi que eu estava sozinha, que eu tinha perdido ele. Eu não tinha com quem conversar. Porque marido e mulher tem as conversinhas, né? Que às vezes você não tem com um casal, você não tem com um filho. É uma troca de ideia, é um projeto diferente, é uma conversa que joga fora. Aí esse dia eu voltei, eu até comentei com um dos meninos. Foi o pior dia da minha vida. É difícil. Mas estamos juntos, né? A gente está fazendo esse material, esse documentário, pensando muito nos netos, né? Que não tiveram assim a oportunidade de conhecer tão bem, né?
para todos nós, né, para a família, para os amigos, mas muito pros netos e certamente lá na frente bisnetos, né? Então, E o que você vai contar para elas, o que você já conta para elas sobre seu pai, quem ele é, quando elas tiverem a oportunidade de entender um pouco melhor? ai, nem sei, cara. Nem parei para pensar muito nisso. Mas acho que vou falar que ele é um cara muito especial. Acho que falar isso. Meu pai e a trajetória dele, em todos os aspectos. Da personalidade, da ousadia, do jeito amoroso. A coragem de acreditar nas coisas e ser otimista, né, com os novos projetos, e a simplicidade, é o que eu mais admiro. Mas eu gostaria de ter metade do otimismo que ele tinha. Meu pai é uma pessoa que foi preparada para a morte. Ele entende isso, que a vida foi feita de nascer, de percorrer e de um dia a gente partir. Então ele falaria que aceitasse e que curtisse, que aproveitasse o máximo que puder. Esse seria o recado. Para você lembrar primeiro de que ela foi, de quem que ela foi, qual foi o significado dela na sua vida, na sua família, né? Não encontrar só uma doença, mas saber que por trás daquilo ali tem uma história. Tem uma história de vida, tem uma história de família, tem uma história de amizades, é uma vida que está ali, né? Uma vida de uma pessoa que foi honesta, foi uma pessoa trabalhadora. 55 anos, faremos agora em julho. Mas não arrependo de nada, sabe? Fosse para começar, eu começaria do meu jeito. Eu faria tudo outra vez. Se você tivesse que resumir quem é o Cairo, poucas palavras ou uma frase, o que você diria? O menino mineiro que sonhou, conseguiu realizar as coisas que ele queria e que cativou todo mundo por onde que ele passou.